muito bom dia. Hoje o programa Resenha vai falar sobre a proposta de se passar à iniciativa privada a gestão do Parque dos Lençóis Maranhenses. Isso foi anunciado recentemente pelo governo federal. Aqui no estúdio nós recebemos o secretário estadual de Turismo, Catulé Júnior. Ao meu lado, o jornalista John Coutrin e o radialista Robson Júnior. Seja muito bem-vindo, secretário. Eu que agradeço o convite, Estevão, John, Robson, é um prazer estar aqui no Resenha. Prazer é nosso. Quando nós falamos na palavra privatização, e em se tratando do Parque dos Lençóis Maranhenses, eu creio que o telespectador também se assuste. Como foi a receptividade no governo do Maranhão dessa proposta do governo federal? Olha, eu acho que nós temos que ter bastante cautela a abordar esse tema, né? Primeiro porque acredito que houve um equívoco em relação à terminologia correta, né? Existe uma diferença entre privatização e concessão, onde a privatização você transfere de forma definitiva a propriedade daquele determinado bem à iniciativa privada, e a concessão você transfere a gestão, a execução de um serviço que é de responsabilidade do poder público à iniciativa privada, mediante um pagamento de uma taxa, né? Por um determinado período. Por um determinado período. Eu acho que, de início, nós não podemos nem falar em privatização do Parque dos Lençóis. É uma riqueza, é um tesouro que nós temos aqui no estado do Maranhão e que a gente, no meu ponto de vista, a gente não pode nem falar em questão de privatização. Acho até que, inclusive, que esse equívoco é em decorrência de que, quando houve esse anúncio, né, o governo federal apresentou, né, a ideia de se privatizar 9 empresas estatais. E também, entre essas empresas, eles acrescentaram a questão do Parque Nacional dos Lençóis e a questão do Parque de Jericoacoara, né? Então, mas eu acredito que, apesar de que não ficou muito bem definido, foi mais uma questão de intenção, foi mais um anúncio de intenções, vamos assim dizer, mas acredito que eles estavam se referindo à concessão e não à privatização. Robson. Secretário, bem-vindo. Obrigado. Eu tenho acompanhado algumas produções, alguns amigos que trabalham em produção, e me dizem o seguinte: olha, Robson, está chegando aqui uma grande indústria de cosméticos para fazer imagens aqui na área dos lençóis, porque aqui parece com Marrocos. Só que lá no Marrocos se cobra taxas imensas para utilizar esse espaço. Como é que fica hoje, por exemplo, como é que está a administração disso? Já existem áreas do Brasil, você vai para Fernando de Noronha. Dizem que até aqui em Morros tem um pessoal lá que separou uma parte, que eles cobram alguma coisa. Então, de alguma forma, nós temos nas mãos uma possibilidade até de faturamento, considerando que essas indústrias de cosméticos, muitas delas produzem comerciais que vão rodar no mundo, aqui nos lençóis, isso sem que eles possam, digamos, pagar por isso. Como é que fica a relação do governo com esse tipo de espaço, que é uma forma, a meu ver, até de faturamento? Robson, de início a gente tem que distinguir cada caso, né? Você falou aí sobre Fernando de Noronha, falou sobre Marrocos, que são destinos turísticos que estão mais do que consolidados, né? Apesar de que nós temos um potencial formidável no nosso estado, especialmente nos Lençóis Maranhenses, ainda carece de uma divulgação e de uma promoção mais agressiva, principalmente internacionalmente. Então, eu acho que a gente tem que ponderar, né, essa relação, porque o Estado também ganha, na medida que você traz uma empresa internacional de cosméticos para fazer uma propaganda, a gente ganha também através do que a gente chama de mídia positiva. Isso. O Estado irá, as nossas imagens, as nossas riquezas naturais irão circular por todo o mundo. Então a gente tem que partir dessa premissa também e aproveitar essa propaganda, vamos assim dizer, gratuita, sem nenhum ônus. Mas é claro que o turismo, eu sempre tenho dito que ele é uma política pública trabalhada a 4 mãos. O poder público, o Estado tem um papel importante de implementar essa política pública, mas a gente também precisa de um poder, da iniciativa privada forte, a iniciativa privada que colabore, que consiga desenvolver a sua atividade de forma mais profissional. É isso que nós estamos tentando fazer, fortalecer através das nossas ações a cadeia produtiva do turismo, o trade turístico, para que a gente consiga, depois de que
passe esse processo de profissionalização, de amadurecimento do trade, a gente consiga realmente chegar a esse estágio do Marrocos de Fernando de Noronha. Me permitam mais uma colocação, porque eu, inclusive, vi o secretário na reinauguração daquela área na Cânhamo. Sim. Inclusive com a palestra lá do meu amigo Galiardo, que é filho, acho que neto do dono, antigo dono da Cânhamo, e vi exatamente essa relação da iniciativa privada. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa adoção, que muita gente não entende direito, e eu sei que várias empresas vão adotar, já estão preparadas para adotar prédios que estavam praticamente em ruínas no centro, e eu sou extremamente favorável e fico muito feliz com essa iniciativa. Acho que o centro da cidade já está passando por uma reforma muito boa. E vou te dar aqui um dado aqui, vou lhe dar ao secretário um dado. Conversando com o dono de transporte coletivo, eles disseram: Robson, os nossos fins de semana, o terminal da integração, por exemplo, da Praia Grande, para você ter uma ideia, tem aumentado em dobrado o seu faturamento. Então, a quantidade de pessoas naquela região, e se dá exatamente em função de como está sendo revitalizado. Então, como anda esse processo? Como é que é feita essa adoção desses espaços no É um bom gancho. Vamos deixar para o finalzinho do bloco. É um modelo que pode ser trilhado, né? Mas vamos voltar a falar do Parque dos Lençóis. A gente fecha o bloco com essa colocação do Robson, que eu acho que é muito interessante, como a iniciativa privada, que muitas vezes é demonizada, pode ser parceira de um governo, né, que está mais à esquerda, inclusive. Até nos Lençóis. Exatamente. Até mesmo. Eu acho, na verdade, que deve ser parceira, né? Pois é. A gente tem que sempre construir essa parceria. Mas nós vamos voltar, porque essa parte de turismo realmente é muito relevante. John. Secretário, o governo do Maranhão pediu, na verdade, foi a cessão, né, para continuar, para administrar o Parque dos Lençóis Maranhenses. Um documento foi enviado no mês de junho para que o governo passe, portanto, a administrar, através, se não me engano, da MAPA, se não me engano. MAPA, isso. Na sua avaliação, qual é o melhor modelo? É o modelo que está sendo proposto pelo governo federal ou o modelo do governo do Maranhão? Ou se, na verdade, o que o governo do Maranhão pensa que pode ser ou igual ou diferente no governo federal nessa questão de cessão, de concessão, ali para o Parque dos Lençóis Maranhenses? Olha, eu ia complementar, né, a questão do parque. Primeiro falei sobre as intenções e sobre o anúncio do governo federal. Mas o que o John acabou de falar, eu acho que é muito importante dentro dessa discussão, porque mesmo antes desse anúncio por parte do governo federal, já em junho, né, o anúncio foi agora em agosto, mas em junho o governador Flávio Dino, ele oficializou ao ministro do Meio Ambiente, ao governo federal, a intenção de que nós pudéssemos firmar um convênio de cessão, um convênio de cooperação, onde a União transferia ao Estado, delegava ao Estado do Maranhão a gestão e manutenção, fiscalização, conservação do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Não houve resposta ainda. Ainda não houve resposta, mas agora em agosto o governo deu um indicativo forte de que pretende vai recusar. De que pretende fazer essa concessão ou privatização. Mas assim, eu acho que a intenção do governador ela é louvável e eu acho que é o caminho mais acertado na medida em que o governo federal aponta que por questões orçamentárias não está tendo a possibilidade de trabalhar o parque, de gerir, né, de investir. Acho que é essa palavra, investir no parque, mas o governador ainda também, que a gente saiba das dificuldades financeiras que todas as unidades da federação passam, mas o governador tem uma preocupação social, que eu acho que é o ponto mais importante. As famílias que ali residem, nós temos mais de 1.000 famílias dentro do parque. Fora isso, nós temos também preocupação com toda a cadeia produtiva, todos os pais de famílias que prestam serviço, são prestadores de serviço, porque se você vai privatizar, se você vai fazer uma concessão, essa mão de obra vai ser aproveitada. Eu acho que isso é um ponto de discussão fundamental. E se houver essa delegação de poderes e essa administração, essa gestão ficar aqui com o governo do Estado, nós temos condição, até porque conhecemos toda a realidade de preservar todas essas relações. É claro que a gente acredita também que o parque ele tem um potencial de desenvolvimento bem maior do que o que hoje é explorado. Secretário, suponhamos que o governo federal aceite, né, a proposta do governo do Estado.
o que passa, por exemplo, como diretriz, como plano, proposta, na visão do governo, especialmente na visão do senhor, enquanto comanda a Secretaria de Turismo ali, se você já tem um plano estratégico de como administrar, né? Caso seja feita a sessão, o que vocês pensam para os Lençóis? Só para dar para o nosso telespectador a dimensão do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, foi criado em junho de 1981, tem uma área de 155 mil hectares, dos quais 90 mil são constituídos de dunas livres e lagoas, né? E abrange 3 municípios aqui do Maranhão: Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz. O senhor, de certa forma, já destacou que, se o governo federal tem dificuldades orçamentárias, o governo do Maranhão não é exceção, também as tem. Os senhores estariam preparados ou estão preparados para lidar com essa grandeza ambiental? Mas o modelo pensado pelo governador Flávio Dino, através dessa sessão, seria que essa gestão fosse liderada pela MAPA, uma empresa pública estadual que tem, até pela sua constituição e formalidade legal, tem condição de fazer concessões, subconcessões, e a partir daí a gente conseguiria administrar junto com os parceiros, junto com a iniciativa privada, que é fundamental na questão do investimento, na questão da gestão e também, por que não dizer, na questão da fiscalização. Mas é interessante, né, Robson, porque caso o governo federal aceite a proposta já formalizada pelo governo maranhense de passar a gestão para o Estado, isso não excluiria a iniciativa privada, pelo contrário, de forma nenhuma. Ela seria até parceira. De forma nenhuma. Nós teríamos dentro desse projeto vários parceiros. Já existe, vou repetir a pergunta do John, já existe alguma coisa pensada, no caso que, logicamente, vocês não vão esperar a decisão do governo final, do governo de Brasília, para começar a definir questões. Eu me preocupo realmente muito com essa história. Primeiro, a iniciativa privada, isso no mundo inteiro acontece de uma forma legal, correta. Já existem ações até de trânsito e outras coisas aqui da cidade, já com essa parceria a gente percebe, mas principalmente de absorver essa mão de obra, que eu acho que é super importante, visitando aquela área ali de Barreirinhas, uma área muito pequena ainda, porque é muito maior, os passeios são bem maiores, muito amplos, de ter exatamente essa preocupação com a comunidade, de que essas pessoas sejam treinadas, que virem um campo de trabalho para elas. Já existe alguma coisa, secretário, já começando a ser pensada sobre esse plano em relação a essa área? Nós temos um trabalho muito interessante em relação à qualificação dessa mão de obra. Nós temos uma equipe, a Secretaria de Turismo do Estado, nós temos uma equipe de qualificação que atua diretamente naquela região, na região dos Lençóis Maranhenses, o polo dos Lençóis Maranhenses e o polo do Delta das Américas, e a gente tem constantemente oferecido a todos os envolvidos, todos os prestadores de serviço turístico, nós temos oferecido cursos de qualificação justamente não só para prepará-los para uma possível situação dessa, mas também inclusive para prepará-los para melhor receber os nossos visitantes. Eu acho que um dos eixos fundamentais de uma prestação de serviço turístico eficiente é você receber bem aqueles que vêm lhe visitar, né? Até inclusive para que eles voltem para suas casas levando boas experiências e inclusive fazendo recomendação do nosso estado aos seus vizinhos, familiares, enfim. Mas a gente tem pensado sim, Robson, num projeto mais amplo, a gente tem se preparado, inclusive até eu pessoalmente já oficiei ao governo federal, né, sempre mostrando o nosso interesse de participar desse diálogo, porque o modelo que seja escolhido pelo governo federal, a gente tem que ter uma participação efetiva de opinar, de saber o que está acontecendo, inclusive para resguardar e defender os interesses dos moradores, dos prestadores de serviço. E também, eu acho que outra coisa fundamental é colocar bem especificado nessa formalização de concessão, ou se for o caso de cessão, que a gente consiga, através de um instrumento legal, regular inclusive a taxa de visitação, porque a partir do momento que esse parque vai ser explorado comercialmente, óbvio que vai ser cobrado uma taxa de visitação e a gente tem que estar atento para que ela não seja uma taxa abusiva. Como Fernando de Noronha? Mais ou menos por aí. Né? O Robson, o assunto repercutiu também na Assembleia Legislativa aqui do Estado,
Vamos assistir o que o deputado Rafael Leitoa, do PDT, falou. Eu acho temeroso, porque é uma concessão sem uma discussão aprofundada, principalmente com as comunidades que moram dentro do parque. E nós já tivemos uma reunião aqui na Assembleia, pela Comissão de Assuntos Municipais, trazida pelo deputado Iglesias, onde técnicos do ICMBio apresentaram já uma espécie de minuta de edital, onde fala-se aí investimento da ordem de 7 milhões e uma outorga de 5 milhões, assim, valores insignificantes diante da tamanha riqueza que é o Parque dos Lençóis Maranhenses, e também, obviamente, sem a discussão prévia, não só com a sociedade, mas também com o poder público, de que forma pode melhorar a gestão do parque e de que benefícios realmente essa concessão vai trazer para o estado do Maranhão e, obviamente, para a população local dos municípios onde está implantado o parque e, principalmente, as suas comunidades tradicionais. Cautelas e dúvidas do parlamentar que vão até o encontro que o senhor expressou aqui, mas ele destacou algo que eu julgo importante. Como mensurar o valor de uma concessão de uma área tão gigantesca, tão maravilhosa, é única no mundo, e também o valor da entrada, né, da taxa. Os turistas vão ter que pagar uma taxa. Claro, e acho que por isso falei, a palavra de ordem é cautela. Eu acho que isso é uma discussão que ela não pode ser definida do dia para a noite. Eu acho que é importante, todos os atores que estão envolvidos nesse problema, eu acho que é importante que se ouça, como disse o deputado Rafael Leitoa, é importante que a gente ouça a comunidade nativa, é importante que a gente escute, ouça o que tem a dizer o trade local, o trade turístico local. Obviamente que é um interesse que nos motiva e que causa ansiedade, porque se trata do desenvolvimento, mas a gente também tem um pano de fundo aí talvez muito mais importante, que é a sustentabilidade, né? Principalmente no ecoturismo, que é o modelo de turismo praticado ali naquela região. O ecoturismo tem se falado muito, tem se defendido muito a bandeira da sustentabilidade, até porque esse é o grande interesse daquela região, esse é o grande viés, é o grande verniz que tem, é o grande chamariz da região dos Lençóis Maranhenses. Você precisa, obviamente, que tentar equilibrar o desenvolvimento com a sustentabilidade. Então, inclusive, esse é um ponto a se discutir, né, até que ponto, até onde vai essa exploração, até onde vai a exploração do parque em detrimento da sustentabilidade. E eu acredito que essa discussão a sociedade tem que participar, a nossa classe política tem que participar, e eu acho que ela precisa ser feita com bastante cautela. Ouvindo aqui, eu acho correta a colocação, aliás, o trabalho deles é esse, é de acompanhar, né, de monitorar. O que eu volto à importância da iniciativa privada nesse momento no país inteiro, porque nós estamos passando talvez a maior crise da história do país. Não é fácil arregimentar verbas para esse tipo de coisa, embora nós saibamos, paradoxalmente, nós estamos em meio a queimadas pelo país, está gerando uma série de questões. Essa semana mesmo o presidente definiu decreto que pelo menos nos próximos 60 dias as queimadas quer dizer, estamos buscando a sustentabilidade. Nesse caso não é nem sustentabilidade, nós estamos tentando preservar aquilo que existe ali para a gente não perder. Então eu vejo com bons olhos essa colocação e insisto com a questão da iniciativa privada, como é que, lógico, nós estamos ainda numa fase embrionária, mas como é que isso vai acontecer? Nós temos um projeto gigante hoje para São Luís, e eu volto até porque nós estamos na véspera do aniversário da cidade. Há um projeto aqui que vai envolver mais ou menos 140 milhões de reais, que é essa revitalização do centro, e no momento em que o mundo está em chamas, atentar para um espaço desse que é único, como disse o Estevão, é muito importante. A importância da formação, o envolvimento da iniciativa privada. E, mais que isso, de buscar alternativas que possam juntar, ao mesmo tempo, preservação e preservar também valores, né? Dar um pouco de melhoria de vida para essas comunidades que, de alguma forma, serão impactadas. Não é? Então, como é que mesmo de forma embrionária, isso vai acontecer nesse projeto? Olha, você falou sobre a questão da revitalização do centro histórico, e eu acho que ele expressa muito o atual momento que nós vivemos em relação ao turismo do Maranhão.
né? Eu sempre digo que nós somos abençoados. Nós fomos abençoados por Deus. Nós temos nós temos 5 biomas, várias regiões, cada uma com sua particularidade. Nós temos os Lençóis Maranhenses, que é reconhecido mundialmente como paraíso brasileiro. Nós temos a região da Chapada das Mesas, quem não conhece não tem ideia do encanto, da beleza que é aquelas cachoeiras, que aquele lugar traz pra gente. Mas nós temos a capital do estado, São Luís, que é a porta de entrada do turismo no Maranhão, até porque o nosso aeroporto, principal aeroporto do nosso estado, fica aqui na nossa capital. E São Luís eu sempre digo que sempre teve essa característica histórica, cultural, né, de interesse a todos que aqui vêm e que conhecem, que têm conhecimento desse potencial. Mas já agora no governo Flávio Dino houve, na minha modesta opinião, houve uma mudança de sentimento. Nós passamos a investir na nossa história, nós passamos a investir na nossa identidade cultural. E eu acho que isso aí despertou em todos os maranhenses, especialmente no ludovicense, um sentimento de pertencimento muito grande, que obviamente acabou atraindo a atenção dos brasileiros e inclusive também de turistas internacionais, uma vez que o fluxo de visitantes do exterior tem crescido exponencialmente. Então eu acho que esse sentimento de abraçar a nossa cultura, abraçar a nossa história e de revitalizar aquele espaço do centro histórico, que é um espaço emblemático, eu acho que talvez tenha sido aí o pulo do gato. E paralelo a isso, o governador Flávio Dino, que é um homem sábio, de grande sensibilidade, resolveu, né, criar esse projeto do nosso centro, que é uma cooperação de várias secretarias lideradas pela Secretaria das Cidades, o secretário Rubem Júnior, mas que tem a participação de outras secretarias, inclusive entre elas a Secretaria de Turismo. E esse projeto é bem aquilo que a gente sempre defende, da união do poder público com a iniciativa privada. Nós temos dentro desse projeto vários eixos que são abraçados pela iniciativa privada. Eu cito aqui como exemplo a Vale do Rio Doce, que tem feito aportes financeiros na revitalização daquele espaço, e os investimentos eles vão ao longo de 3 anos, de 4 anos, no valor de 140 milhões de reais. É um valor expressivo, é um valor... Ou seja, é um caso de sucesso que ilustra bem essa parceria. E o que é melhor, apesar desse investimento expressivo, eu acho que o maior investimento é na autoestima do maranhense. Eu acho que a gente conseguiu investir na autoestima do maranhense, como eu disse, nesse sentimento de pertencimento e, mais do que isso, na ocupação daquele espaço, que através do incremento das forças de segurança ali, era uma região que estava com um sentimento de insegurança bem tangente. Muito. E hoje foi novamente entregue às famílias. Hoje as famílias ocuparam aquele espaço e não tem... O fluxo lá não é só mais no carnaval, nas festas juninas, agora é ao longo de todo ano. Secretário, muito obrigado pela presença. Vamos continuar acompanhando, especialmente essa questão aí envolvendo o Parque dos Lençóis Maranhenses. Resenha faz um rápido intervalo, volta já. No próximo bloco, vamos discutir os impactos das queimadas na região da Amazônia Legal, que obviamente atinge também o nosso Maranhão. É rápido. De volta com o nosso resenha, e mais de 5.200 focos de incêndio já foram registrados este ano em todo o estado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Maranhão lidera o ranking de registros na região Nordeste. Hoje nós recebemos no nosso programa o professor de Geografia Física e pesquisador sênior do Zoneamento Ecológico e Econômico do Maranhão, Luiz Jorge Dias. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Ao lado dos nossos colegas aqui, o John e o Robson. Começou com uma crítica do presidente Bolsonaro relacionado ao INPE, aos métodos do INPE. Então, o senhor, como especialista, eu começo fazendo a pergunta mais óbvia. Tem algo de estranho neste ano em relação às queimadas na Amazônia que não aconteceu em anos anteriores? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Aqui sempre estamos na TV Difusora. Nos sentimos em casa. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Isso é uma sala de estar onde a gente bate um papo. Perfeitamente. Bom, eu estudo climatologia há aproximadamente 10 anos.
Na verdade, não era a minha área original de especialização, mas quando a gente chega na universidade, principalmente no curso de Geografia, a gente precisa se contextualizar, Robson, John, Estevão, nas mais diversas áreas de atuação do profissional da Geografia. E quando eu cheguei à Imperatriz, como professor da Universidade Estadual do Maranhão, isso antes, claro, de vir aqui para São Luís, nós fomos colocados numa problemática, no contexto de uma problemática que já era crítica àquela época, 12 anos atrás, que é justamente a situação das queimadas em função do ritmo climático que as várias regiões do estado do Maranhão têm. Não vamos dizer que tem alguma coisa de excepcional esse ano. Não vamos dizer que essas são as mais intensas, as mais fortes queimadas que nós temos registradas, pelo menos nos últimos 20 anos, quando o Brasil começou de fato a ter uma sistemática de monitoramento diário das queimadas no contexto de todos os 6, 7 grandes biomas brasileiros. Porém, este ano nós temos um potencial diferenciado que não está relacionado com o clima, mas está relacionado com os padrões de uso e ocupação que foram, de certa forma, nos últimos, não apenas esse ano, mas nos últimos 2 anos, eles foram maximizados no tocante à retirada de cobertura vegetal, à criação de clareiras em ambientes florestais que estavam sendo convertidos em pastagem, e nós temos também as pressões dos mais diversos segmentos, não vamos apontar este ou aquele como sendo os principais, mas dos mais diversos segmentos que proporcionaram com que, em função de uma pequena variação de tempo, de condições de tempo, de 2017 para cá, com temperatura, com umidade, com precipitação e com direção e intensidade dos ventos, proporcionou com que nós tivéssemos não muitos focos de queimadas, mas que nós tivéssemos muitos focos de queimadas próximos, o que permitiu com que houvesse uma perda significativa de cobertura vegetal. É importante citar o seguinte: anos como em 2015, o máximo do último El Monstro, como os cientistas já estão chamando, os El Niños, que acontecem uma vez a cada aproximadamente 18, 19 anos, que são El Niños onde tem uma seca devastadora na Amazônia e no Nordeste brasileiro, por exemplo, isso pegando todo o contexto da América do Sul. Já no Sul, chove bastante. Então tem esse contrapeso. Então no último El Monstro, lá 2014 a 2016, tivemos um ápice de queimadas, por exemplo, no bioma amazônico maranhense, que chegou a 25 mil focos. Só que esses 25 mil focos estavam distribuídos ao longo do território. Estavam concentrados. Não estavam concentrados. O que acontece hoje em boa parte da Amazônia maranhense, e digo, o Maranhão ainda está num contexto razoavelmente positivo em função das políticas ambientais que o governo estadual tem feito no entorno de unidades de conservação e de proteção integral e no entorno de terras indígenas, com processos socioeducativos que duram todo ano, e que tem feito com que aquela assistência técnica necessária e exigida nos assentamentos chegasse com um pouquinho mais de intensidade. Então, são esses panoramas que a gente pode apresentar do ponto de vista inicial. Antes das participações do John e do Robson, vamos só relembrar, foi um encontro importante essa semana. Governadores de 9 estados que compõem a chamada Amazônia Legal estiveram reunidos com o presidente Bolsonaro lá em Brasília. Durante o encontro, a ajuda financeira vinda de outros países, como a França, claro, esteve em pauta. Vamos acompanhar. O governador do Pará reforçou que o Brasil não pode aceitar interferência de outros países por conta desses recursos e rebateu as falas de Bolsonaro em relação ao presidente francês. Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo com o Macron. Eu acho que nós temos que cuidar do nosso país e tocar a vida. E agora nós temos que cuidar dos nossos problemas e sinalizar para o mundo a diplomacia ambiental, que é fundamental para o agronegócio. Bolsonaro ouviu as críticas e, em um tom mais conciliador, disse que ninguém é contra dialogar com a França, mas afirmou que a Amazônia foi usada politicamente por governos passados. A Amazônia, não vou dizer que foi esquecida, ela foi usada politicamente, acho que desde Collor de Mello, mais ou menos, tá certo? Para cá, de modo que o que Macron acabou de dizer, que a internacionalização da Amazônia está em aberto, não deixa de ser uma realidade na cabeça dele. E nós que temos que nos unir para preservar o que é nosso e garantir a nossa soberania.
Os governadores pediram que seja criado um plano permanente de ajuda à Amazônia e entregaram um documento com 26 projetos. Bolsonaro afirmou que a equipe dele vai apresentar na semana que vem um pacote de medidas em defesa da região. O que nós desejamos é que haja um meio termo. Nós enfatizamos muito fortemente a necessidade da cooperação internacional com defesa da soberania nacional, claro, porém achamos que não é o momento de rasgar dinheiro, sobretudo no que se refere ao Fundo Amazônia. O presidente da Câmara disse que o conflito entre os governos do Brasil e da França não é bom para nenhum dos lados. O Brasil não deve abrir mão de nenhum real. A situação do orçamento federal dos estados e dos municípios, na maioria dos entes da federação, é dramática. O que nós temos que decidir, né, é, recebendo recursos, ter regras de um país soberano como o nosso da execução desses recursos. Senhores, vários itens do nosso cardápio aqui de assuntos. John. Eu vou pegar algumas frases, declarações do presidente Bolsonaro, bem no início mesmo. A primeira delas é aquela polêmica causada por ele afirmar que ONGs, né, os fazendeiros, os produtores rurais, estariam por trás desses incêndios, né, esses matamentos e incêndios, que uma coisa atrelada à outra. Eu queria perguntar para o senhor acredita nessa afirmação do presidente, mesmo que ele não tenha ainda demonstrado provas, apesar daquela movimentação que houve no Mato Grosso, né, daquele dia da queimada, se não me engano, mas o senhor acredita nisso? Eu acredito no seguinte, não há provas que confirmem que ou produtores rurais ou responsáveis, ou, digamos assim, pessoas que estejam ligadas a ONGs ou qualquer segmento social tenha participado ativamente, digamos assim, nesse tal Dia do Fogo, que foi no dia 10 de agosto. Isso. O que existe de fato é uma prova, tá? E essa é inquestionável, obtida por sensores remotos, quer dizer, por satélites, que estão aí distribuídos em órbita da Terra, e que só para a Amazônia tem aproximadamente 150 deles, tá? Que a cada hora um deles passa sobre determinada parte do território amazônico, pegando dados sobre as condições ambientais. Quando eu falo de condições ambientais, eu não falo apenas de queimadas. Eu falo situação de cobertura de nuvens, eu falo de direção de ventos, eu falo de temperatura de superfície, solo, superfície e de baixa atmosfera, tá, até mais ou menos 100 metros de altitude, e falo de outros parâmetros, como, por exemplo, a bendita chuva. Esses satélites, eles dão respostas. E essas respostas, que são analisadas por institutos de pesquisa, a exemplo do INPE, por universidades, a exemplo da UNB, da nossa própria Universidade Estadual do Maranhão, acabam por apresentar aos tomadores de decisão o panorama de momento, que pode ser diário, que pode ser a cada 3 dias, semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual, de como se processam as dinâmicas ambientais no território. Ora, embora não tenhamos prova cabal da participação de agentes públicos, privados, terceiro setor nesse Dia do Fogo, mas é imperativo afirmar que os satélites mostram que entre os dias 10 e 12 de agosto, em boa parte da Amazônia brasileira central, que pega de Rondônia até o Amapá, ou melhor, até o estado do Pará, perdão, que tem ali rastros mais ou menos orientados de fogo. Nós sabemos que na Amazônia, naturalmente, as queimadas elas vão acontecer, sobretudo, lá no final do período chuvoso, ou melhor, no período de estiagem. Por que isso vai acontecer, Robson, John, Estevão? Porque lá no final do período de estiagem, ali 2 ou 3 semanas antes do início do período chuvoso, o tempo começa a modificar-se atmosfericamente falando, e nós temos os primeiros raios atingindo o território. Que esses raios, unindo, tá, quando chegam no chão, unidos com a questão da grande concentração de biomassa seca, vegetação seca, tá, vai fazer os famosos curiscos, como o pessoal do sertão denomina. E aí sim nós temos essas queimadas naturais. A Amazônia em si, ela consegue equilibrar boa parte do clima, não vou falar que mundial, mas vou falar que de todo o continente da América do Sul,
ela tem uma participação em aproximadamente 80% dos sistemas que compõem precipitações, ventos, umidade e temperaturas. 80% de um território que é o território sul-americano, meus senhores, meus telespectadores queridos, de 16 milhões de quilômetros quadrados. É uma parcela substancial. Se eu levo em consideração o que acontece na Amazônia e que tem repercussões diretamente por uma massa de ar que é formada no Oceano Atlântico, adentra na Amazônia, e na Amazônia ela se distribui para o Nordeste brasileiro, para o Centro-Oeste e chega até a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, além de subir para a Bolívia, pegar um pouquinho também do Peru e se distribuir pela Venezuela. Ora, eu estou falando que impactos que acontecem no centro da Amazônia se distribuem por mais da metade, 80% do continente. Robson. Fiquei aqui tentando buscar no mapa. Eu estou impactado com isso. Impactado. O professor está falando do El Niño e eu estudo um pouquinho sobre até astecas, aquele povo que veio por ali. Dizem que houve, esse fenômeno também gerou, inclusive, desaparecimento às vezes. Vou fugir até a história da ufologia, que tem umas versões de ufologia, mas que essas próprias temperaturas, essas variações ao longo de muitos anos, sim, porque a gente fica olhando muito aqui um espaço pequeno de tempo. Mas se a gente olhar isso num tempo maior, como é que você vê, professor, essas colocações daqueles que estão fora do Brasil? A gente sabe, a gente percebe que tem umas frentes que vêm da Amazônia. Hoje, por exemplo, tem uma frente fria, tem uma frente de ventos que está vindo da Amazônia, gerando uma frente fria no sul e sudeste. E tudo vem da Amazônia. Ela realmente, ela é assim um regulador. Ela é um regulador realmente do clima. Como é que você vê essa preocupação, independentemente das bandeiras, desse povo do mundo inteiro que agora está de olho no Brasil? Será que eles nos enxergam realmente com a preocupação do meio ambiente? Ou, me permite a expressão, será que eles nos enxergam como uma espécie de grande queijo suíço, onde existe uma biodiversidade, onde a gente sabe, eu já vi através da TV Senado, que já estão levando até água do Rio Amazonas em navios, isso há mais de 15 anos atrás. Certo. Como é que você percebe isso como cientista? Essa preocupação, digamos, é exacerbada, é pontual dessas pessoas em relação ao Brasil? Robson, a tua pergunta ela é muito completa. E por ser completa, eu preciso dividi-la em 3 blocos. Existe um bloco relacionado à geopolítica, que eu quero deixar por último, tá, nessa questão. Existe um bloco relacionado à biodiversidade, eu quero deixar no meio. E agora, eu quero falar sobre o bloco El Niño. Tá? Você tocou num assunto crucial. Existem civilizações, os astecas e os maias também, que eles tiveram seu auge ali mais ou menos há 800, 900 anos atrás, mas que de repente eles começaram a desaparecer. E só recentemente nós temos uma ideia, nós cientistas temos uma ideia que, por fatos arqueológicos, achados arqueológicos mais recentes, 10 anos para cá, que eles desapareceram por secas. Interessante que essas civilizações eram civilizações das florestas da América Central, que nada mais são do que uma expansão da Venezuela, da Colômbia, da floresta amazônica, chegando até o México. Tá? E o mais curioso... O filme do Mel Gibson mostra muito isso, esse ambiente floresta úmido. Exatamente. Os povos de língua inglesa, eles têm uma terminologia que eu acho fascinante para denominar floresta tropical. Rainforests, quer dizer, é uma floresta associada às chuvas. Isso é fascinante. E aí a gente percebe que existe um aquecimento e um resfriamento que ele é natural das águas do Oceano Pacífico. Aí vou fazer um parênteses aqui. O mundo inteiro, globo, tem aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia no Brasil, ela tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, a Amazônia brasileira ocupa 1% do mundo. O Oceano Pacífico, por si só, ele ocupa 1/3 do planeta Terra. 33,35% da Terra, do planeta Terra, é Oceano Pacífico. Se nós formos juntar todos os continentes, dá 29%. O Oceano Pacífico é muito maior. Tem um acompanhamento que é feito pelo INPE, em acordo com a Agência Norte-Americana de Oceanos e Atmosfera, tá? Que é a NOAA, a sigla em inglês, que mostra diariamente as condições de temperatura do Oceano Pacífico, de norte a sul, de leste a oeste. E esse Oceano Pacífico é quem vai condicionar se tem chuvas mais fortes ou mais fracas em vários pedaços do Brasil.
mais fortes, a gente chama de laninha aqui no norte do Brasil e da América do Sul. Tá? E quando a gente chega num período de seca, nós chamamos isso de El Niño, déficit de chuvas. Só que a Amazônia ela é tão forte, aí vem o bloco da biodiversidade. Por causa da biodiversidade amazônica, sobretudo as plantas, tem partículas muitas vezes microscópicas chamadas de pólen. É uma partículazinha que as abelhas transportam, os insetos, das flores das plantas. Só que os ventos também, ao bater nessas plantas, fazem a distribuição desse pólen de 100, 200 metros de altitude até 9, 10 quilômetros de altitude. E aí vem uma bomba d'água em estado de vapor proveniente do Oceano Atlântico, que quando bate na Amazônia, esses núcleos, essas esponjinhas, vamos dizer assim, elas chupam a água e na hora que elas se tornam pesadas, elas caem na forma de chuva. Não é à toa que Belém do Pará chove todo santo dia por causa disso. O centro da Amazônia chove todo santo dia, 365 dias por ano, por causa disso. Bomba de água, tá? Naturalmente vinda do Oceano Atlântico, que se encontra com os produtos da biodiversidade. Eu acho isso fascinante. Tá? Os produtos da biodiversidade, que são as questões relacionadas ao pólen. Só que ela vai se direcionando para o oeste. Quando bate na Cordilheira dos Andes, 7 mil metros de altitude, o que é que faz? Ela desce e vai em direção ao sudeste, ao centro-oeste, ao sul do país. Por isso que eu digo, regula o clima. Não é, na realidade, chove não porque a floresta está colocando, pela evaporação da própria floresta, está criando nuvens. Não, as nuvens vêm do Atlântico. A água vem do Atlântico, mas se não fosse a biodiversidade da floresta, não teria essa importância substancial da dinâmica climática desses 80% da América do Sul. Está dando uma aula super didática. Eu estou olhando o tempo ali, estou começando a ficar preocupado, mas para não perder o gancho. A Amazônia é ou não pulmão do mundo? Não é pulmão do mundo. A Amazônia então, produz tentam aproximadamente... jogar para ela uma responsabilidade muito grande. Pois é, aí entra na questão geopolítica que o Robson coloca. Meu amigo John, é sempre um prazer estar com você. A gente já trabalhou, já conversou bastante em outros momentos, mas meus amigos Estevão e Robson, quando eu olho do ponto de vista geopolítico, eu não estou olhando o clima. O discurso geopolítico é pró-clima. Mas o que está realmente embaixo e sedimentando de fato os interesses para com a Amazônia brasileira, e digo mais, a Amazônia internacional, é para a biodiversidade. E mais, para o conhecimento tradicional associado a essa biodiversidade, que está nas populações, por exemplo, indígenas, que estão 10 mil anos convivendo nessa floresta. E vou dizer mais, fazer uma provocação para vocês. Já que a gente está na resenha, claro. A provocação é, vocês sabiam que 10 mil anos atrás a floresta amazônica, ela não existia da forma como ela existe hoje? Ela era muito menor, e o que tinha na Amazônia era cerrado, mas os povos indígenas já estavam lá. E esses povos indígenas, eles acumularam várias experiências passadas de geração em geração, pai para filho, para neto, bisneto, por aí vai, como um conhecimento coletivo que chegou até os dias atuais, sobre a biodiversidade e o trato com relação ao meio, e hoje vem pesquisadores das mais variadas áreas do mundo, na área de biotecnologia, de biodiversidade, farmacologia, pegar esse conhecimento tradicional e levar. Quando eu vejo, por exemplo, a pressão geopolítica internacional para a Amazônia, eu não vejo uma questão para o clima. O clima é simplesmente o ponto de ignição. Mas o que está ali como combustível de fato para essas intenções todas é a exploração da maior reserva de biodiversidade disponível no século XXI, é a Amazônia brasileira. John, última pergunta. Para finalizar, concluir, professor, medidas a serem tomadas. Eu vi uma entrevista, se eu não me engano, o ministro do Meio Ambiente falando que nós temos um grupo especializado de fiscalização, que é o GEF, se eu não me engano, que é ligado ao IBAMA. E ele falava que para o Brasil todo apenas 13 fiscais. Eu lhe pergunto, qual a solução, nós sabemos que tem as queimadas, qual a solução do seu ponto de vista, do seu conhecimento, para, digamos assim, amenizar, diminuir esses focos de incêndio, esse desmatamento? Eu posso falar de uma experiência que nós estamos desenvolvendo agora no zoneamento ecológico e econômico do estado do Maranhão, para o bioma amazônico maranhense, 130 mil quilômetros quadrados. É o tamanho da Suíça, mais ou menos. É o território que a gente está trabalhando, pesquisando. Interessante essa comparação. E essa comparação é interessante porque a Suíça também está de olho na gente. Sim. E a gente percebe o seguinte, onde está a dança das queimadas no estado do Maranhão? Isso.
Se eu for olhar para Pará é a mesma coisa, Amazonas a mesma coisa, Rondônia, Roraima, Amapá, enfim, tudo é a mesma coisa. Está justamente no entorno das terras indígenas e no entorno das unidades de conservação. Vocês sabem o que existe lá? Existem assentamentos e existem fazendas. Assentamentos, no caso do Maranhão, Iterma, ICRA e INCRA, e fazendas das mais variadas conformatações e, digamos assim, atividades, da pecuária, a silvicultura, passando também pela agricultura. Não estou dizendo que eles sejam maléficos, mas eu estou dizendo que a maior parte dos focos de queimadas que acontecem estão justamente nessas áreas onde nós temos a densificação dos pontos de ocupação humana. Muitas vezes se faz esse tipo de atividade por falta de uma tecnologia, de uma educação, conhecimento associado e, sobretudo, por causa não apenas de fiscalização, mas por falta de sensibilização das próprias pessoas. Isso é uma parcela significativa de responsabilidade do Estado. O governo Flávio Dino tem feito uma coisa interessante, que é colocado lá, a partir da Secretaria de Agricultura Familiar, e temos que registrar isso, SEMA e SAGRIMA, assistência técnica, mostrando que existem alternativas para o uso controlado do fogo, porque o fogo ele é importante para esses biomas, porque ele remineraliza, quer dizer, a floresta tira minerais do solo e não devolve necessariamente na mesma quantidade. As queimadas elas acabam devolvendo uma parte substancial desses minerais ao solo. Tem que saber fazer. Tem que fazer o que a gente chama de manejo. E é esse tipo de manejo que nós precisamos fazer adequadamente com educação, ciência e tecnologia. E para finalizar minha fala, geopoliticamente aí entra o papel das universidades e dos institutos de pesquisa, que é fornecer todas as informações possíveis e viáveis para que os tomadores de decisão ajam corretamente. Eu não estou preocupado com as gerações futuras, que elas ainda não nasceram. Eu estou preocupado com a nossa geração que está verificando, está presenciando e está colaborando direto ou indiretamente pelos padrões de consumo para que nós percamos a qualidade ambiental. Mas eu tenho certeza que a nossa intenção doravante é melhorar. E eu espero que o governo federal pegue exemplos como o do governo do estado do Maranhão e de outros governos também que estão na tentativa de acerto, estão no caminho correto para que a gente possa garantir o cumprimento de uma palavrinha que há 30 anos é discutida, sustentabilidade. Sustentabilidade, os caminhos, repito, de forma didática, foram traçados pelo nosso convidado. Agradecemos demais a presença do senhor. Vamos continuar atentos. Resenha faz um rápido intervalo. Na volta, um balanço desta semana. Obviamente, a Amazônia vai voltar a ser discutida por nós e as apostas para os próximos dias. É rápido. De volta com o Resenha, último bloco, e nele, tradicionalmente, nós fazemos um balanço dos principais assuntos dessa semana e projetamos os destaques da semana que vem. Robson, o que mais te chamou a atenção nessa semana? Estou preocupado que a produção falou que temos 11 minutos. A minha teoria precisaria de uns 2 dias. Não. Bem, brincadeiras à parte, a semana, logicamente, que as queimadas são isso, as manchetes. Hoje, por exemplo, a manchete, hoje não, isso foi na quinta, se não me falei mal, na quinta-feira, a decisão do presidente de que as queimadas sejam suspensas aí por 60 dias, digo. Nós ouvimos aqui do professor da UEMA, aliás, um cientista espetacular, sobre esse manejo de queimadas, porque exige uma lógica no manejo de queimadas. As queimadas, elas estão, tanto é que as manchetes são todas elas escatológicas, o mundo está em chamas e tal, a Amazônia está em chama. Vimos aqui no bloco anterior também que houve algo diferenciado em relação aos focos, que eles se concentraram, seria uma ação humana, orquestrada, como levantou inclusive o próprio presidente, falando de ONGs. Eu prefiro não acreditar nessa hipótese. Uma pergunta que ficou também aqui, que seria feita para o professor, é o fato de que nós agora aprimoramos o monitoramento. O aprimorar do monitoramento, isso pode gerar também digamos assim, uma observação maior de focos que não apareciam em outros. Tecnologia. Tecnologia, isso é uma, logicamente. Eu particularmente, esse assunto John, domina muito. E Robson, o bloco anterior, pelo menos serviu para mim, tomara que tenha servido para você, telespectador, para acabar com alguns mitos e tabus e colocar muita racionalidade na discussão. Eu entendo que houve em todo esse processo, conduzido muitas vezes pelo presidente Bolsonaro, pelo próprio presidente francês, muita passionalidade em torno do tema, né, John? Com certeza, Estevão, Robson.
Acho que faltou no começo um pouco mais de conhecimento de causa, né? De ambos, até porque o presidente da França também cometeu algumas gafas, né, na fala dele, e o presidente Bolsonaro agiu muito por impulso, né? Como o professor falou, mais pela geopolítica, ou seja, a geopolítica influenciou mais do que, como ele falou, que os fatores climáticos, o monitoramento. Então, acho que o presidente, depois que ele foi informado realmente qual era a situação, ele colocou o pé no chão e vamos fazer o seguinte: não, chega de falar, vamos agir. E acho que esse foi um passo importante neste momento, quando as autoridades, esse encontro de governadores da região norte foi um marco importantíssimo ali para realmente aparar as arestas e colocar um plano estratégico para que possa realmente amenizar, combater esses focos de incêndio e esse desmatamento. Então, a Amazônia, então, foi o grande destaque da semana, todos concordam. Claro. Saindo um pouco desse tema, qual outro assunto que tenha chamado a atenção de vocês? Eu me preocupo muito, Estevão, com a Lava Jato. Essa semana, essa decisão, né, da segunda turma do STF, em que coloca, por exemplo, as delações, os delatores, uma decisão relacionada ao ex-presidente do BB e da Petrobras, que a defesa, né, pediu que avaliasse a questão de ordem de delação de réus, né, e de delatores, ou seja, foi uma decisão avaliada de que não pode ser ao mesmo tempo, no mesmo compasso, essa delação desses delatores, né, e também de outros réus no processo. E isso acaba colocando em xeque o futuro da Lava Jato. Me preocupo muito, porque parece... põe limites na sua visão. Exato, parece que é assim, digamos assim, um complô, lei da abuso de autoridade, projeto de abuso de autoridade, ou seja, no sentido aí de, digamos assim, enfraquecer a Lava Jato. Isso me preocupa, até porque esses processos, a partir dessa decisão, na segunda turma do STF, vão voltar para, por exemplo, envolve aí algo em torno de 140, né, pessoas já condenadas, e esses processos vão voltar para as alegações finais. Então, acaba aí voltando um passo atrás, retrocedendo. Isso aí eu acho prejudicial. Além desses limites, Robson, que o John vislumbra a partir dessa decisão do Judiciário, para você, a divulgação nesta semana também de trechos onde os procuradores, trocando mensagens entre eles, de certa forma ironizam até a morte da ex-primeira-dama, mulher do ex-presidente Lula, Marisa, enfim. Foram conversas que também dominaram boa parte da imprensa. Olha, queira ou não, nós temos nas veias um sangue lusitano. O Brasil tem um quê de fado. Nós nos emocionamos, quando colocamos fatos dessa natureza, a gente age mais por impulso, mais por emoção. É inegável que o vazamento, isso foi uma coisa guardada, isso é bem anterior à saída do Jean Willis, a ida de uma outra pessoa para lá, toda uma coisa que foi articulada também de uma bomba muito bem trabalhada. Eu digo uma bomba, porque caiu com uma bomba. Isso reduziu a imagem imaculada do próprio ministro atual, embora a frase dele na quinta-feira, o Moro, tenha dito na quinta-feira que eu não entrei nesse governo para sair. Peraí, ele não tem esse poder. E quando o próprio presidente disse que não, ele está aqui com carta branca, mas o presidente já tirou uma série de pessoas que ele colocou, então ele não está com essa bola toda. Tiveram uma reunião durante a semana os dois em relação à Polícia Federal. Eu acho que o próprio presidente botou ali panos quentes, parou, peraí, eu preciso parar. Então, eu acho que o brasileiro, de modo geral, a gente tem muito dessa coisa de fado no sangue da gente. Nos envolvemos muito com isso e me preocupa. Houve uma afirmação, inclusive, curiosa do ex-presidente que está preso lá em Curitiba, o Lula, dizendo não, mas não precisa eliminar tudo da Lava Jato. Ou seja, mas não perguntaram para ele, a dele ele pode ser eliminado, mas dos outros nem tudo. Ele, vendo inclusive a gravidade, porque ele foi presidente, um ex-presidente, claro, sabe muito bem, ele já esteve à frente da nação, ele sabe muito bem o que é essa decisão de praticamente, vou usar a expressão destruição da Lava Jato, o que isso vai repercutir não é só agora. Não é o problema, a repercussão não é somente entre esses políticos que estão presos. Isso vai repercutir em outras coisas pelo Brasil inteiro. Outros que estão presos que também serão beneficiados. Por isso o Lula, na quinta-feira, já falava, não, mas não tem que acabar com tudo da Lava Jato. Ele fez e eu penso desse jeito, que ele naquele momento,
ele está pensando ali como ex-estadista e sabe a repercussão daquilo. John, vamos projetar os destaques para a semana que vem? Estevão, colocar Alcântara na pauta, claro. Alcântara Continua na pauta, né? Há um pedido de urgência, né, de votação desse projeto, desse acordo de salvaguarda tecnológica de Alcântara, que deve ser colocado ali na próxima semana na Câmara Federal. Ou seja, eles querem acelerar, ou seja, otimizar o processo, porque ainda teria que passar por algumas comissões, por alguns trâmites. E o deputado que coloca isso como de forma de urgência, né, pediu a urgência disso, ele quer que já seja votado em plenário logo esse acordo. Ou seja, um passo a mais, um passo adiante, no sentido de acelerar, portanto, esse acordo de salvaguarda. Essa pauta fica para a próxima semana, Robson e Estevão. Interessa diretamente. Exatamente, claro. Então, envolve royalties, maior arrecadação, mas envolve também a preocupação com a preservação cultural e até humanística dos povos que lá residem, né? Comunidades quilombolas, por exemplo. Só para destacar, interessante dizer que lá na Comissão de Relações Exteriores da Defesa Nacional, o PCdoB votou favorável pelo acordo, né? Alguns partidos de oposição foram contra, mas o PCdoB do governador Flávio Dino votou favorável, ou seja, é favorável esse acordo desde que respeite a soberania nacional e aquelas comunidades ali em torno. Robson, essa semana a Amazônia obviamente dominou os temas, já destacamos aqui. As reformas, parece que elas saíram do noticiário. A gente tem mania, quando chega uma notícia um pouco maior, de cores mais fortes, acaba tomando conta. Mas eu aposto que a semana que vem, o que vai repercutir tem a ver com a decisão do presidente de 60 dias sem queimadas. Vai ficar aquela pergunta, será que havia realmente queimadas criminosas? Se não havia, isso de certa forma vai ainda ganhar um espaço na semana que vem. 30 segundos, John. Aposta que as reformas voltam com força total? Eu acredito que é uma pauta importante para o país, né? A pauta econômica. O Brasil precisa aprovar essas reformas tributária e reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um pouco mais adiantada. A tributária já está no Senado. A tributária ainda, claro, precisando andar mais, não é? Mas é importantíssimo e fundamental para o país. Então, já há um acordo no Senado em relação à questão da reforma da Previdência da PEC paralela, né, até para no sentido de não atrasar, de não voltar ali para a Câmara dos Deputados. Então, a reforma da Previdência praticamente fechada mesmo, né? Agora as atenções voltadas para a reforma tributária, que é uma pauta que interessa, sobretudo, nós, população, sobretudo aqueles que pagam altíssimos impostos. E o Resenha fica por aqui. Tenham todos um excelente fim de semana. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.